Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos para o segundo bloco de resolução de questões da segunda ficha que leva o título de Movimento Uniforme. Vamos resolver nessa aula as questões de 6 a 10. No primeiro bloco, resolvemos de 1 a 5. Nessa de 6 a 10 é um acordo que nós fizemos, porque dessa maneira fica mais fácil você localizar a questão que tem dúvida e a partir daí assistir a resolução e fazer o estudo da questão. Combinado? Vamos lá então. Lousa digital tá aí. Questão 6. Vamos juntos. Um automóvel de passeio usa uma reta longa de uma rodovia. Desculpe, em uma reta longa de uma rodovia, viaja em velocidade constante de 100 km por hora e à sua frente, a distância de 1 km, está um caminhão que viaja em velocidade constante de 80 km por hora. Então, caminhão e automóvel em movimento uniforme, né? O automóvel tem um comprimento de 4,5 metros e o caminhão de 30 metros. A distância percorrida pelo carro até ultrapassar completamente o caminhão é aproximadamente quanto? Tá. Quando não se fala o referencial, quando não especifica o referencial é o solo. Então, ele quer saber a distância percorrida pelo carro até ultrapassar o caminhão para o solo. Porque quando não deixou claro o referencial é o solo, certo? Muito bem. Vamos aqui, vamos ilustrar a situação. Topa, olha só. Tá aí caminhão na frente do carro, no instante inicial, caminhão 30 metros de comprimento e a distância entre eles no instante inicial 1 quilômetro. O carro é mais rápido, vai terminar ficando à frente do caminhão. Só que aí, calma, respira. Vou aparecer aqui em cima. Ó, vem cá, vem cá. Gente, quer fazer essa questão de uma forma bem mais simples, tão simples que você talvez nem acredite, é a minha proposta. Lembra que nós fizemos um acordo de pensar simples e que pensar simples é uma cultura? Sim, é um costume, é um hábito. Se a gente aprender a pensar simples em física, não é ser simplista. Não é ser simplista. Simplista é ruim. É pensar com simplicidade. É entender o que está acontecendo, pensar simples e resolver questões de uma forma mais objetiva e segura, certo? A minha proposta para você nessa questão é a gente usar o movimento relativo. Vai ser fácil. É assim: tem dois referenciais aí na jogada. Tem a velocidade do carro para o solo, que você sabe que é de 100 km por hora, tá aí, eu vou destacar. E tem a velocidade do carro para o caminhão. E aí entra o conceito de velocidade relativa, que para cinemática escalar, deixa eu ficar maior aqui, para cinemática escalar, como a trajetória é comum, a velocidade relativa ela vem de duas contas só. Se os corpos se movimentam no mesmo sentido, a velocidade relativa é o módulo da maior menos o módulo da menor. E se os corpos se movimentam em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma dos módulos. Calma que eu vou te dar exemplo. Calma, respira. Veja o que eu estou te falando. Quando chegar a cinemática vetorial, aí as velocidades, como vetores, a gente volta a falar da velocidade relativa. Mas na cinemática escalar, visto que a trajetória é comum, você só tem duas possibilidades. Ou os veículos, as partículas, os móveis, se movimentam no mesmo sentido, e neste caso a velocidade relativa é o módulo da maior menos o módulo da menor, ou os móveis se movimentam em sentidos opostos e a velocidade relativa é a soma dos módulos. Então, tem um caminhão à minha frente 80 km por hora para o solo. Respira que vai dar tudo certo. Caminhão está à minha frente a 80 km por hora para o solo. Eu estou no mesmo sentido do caminhão a 100 km por hora para o solo. Como é no mesmo sentido, a relativa é a maior 100 menos a menor 80. Eu vou anotar tudo. Certo? Então a velocidade relativa é 20. O que significa isso? Que para o caminhão, a velocidade do carro é de 20 km por hora. Veja, escute, eles estão no mesmo sentido. Se eles tivessem em velocidades iguais, no mesmo sentido, a relativa seria zero. Se o caminhão também estivesse a 100 km por hora, não existiria movimento relativo. E em relação ao caminhão, o carro estaria em repouso, mas não. O carro está para o solo a 100 km por hora e o caminhão está a 80 km por hora. No mesmo sentido, então a velocidade relativa é a soma.
Se o caminhão viesse no sentido contrário, o carro para o solo a 100 km por hora e o caminhão no sentido contrário a 80 km por hora, a velocidade relativa seria de 180 km por hora. Por isso que é tão perigoso uma colisão quando os veículos se movimentam em sentidos opostos. Porque um automóvel em relação ao outro tem uma velocidade que é a soma dos módulos. Então, dessa forma, pessoal, você vai se surpreender com a segurança e a rapidez da resolução dessa questão. Você vai gostar. Então veja, eu vou mudar o referencial e vou usar a velocidade que o carro tem para o caminhão. Para isso, quais são as velocidades para o solo? O carro tem 100 km por hora para o solo, o caminhão tem 80 km por hora para o solo, no mesmo sentido. Então a velocidade do carro para o caminhão vai ser de a diferença maior menos a menor, 100 menos 80, 20 km por hora. Calma. Calma. Então, quantos referenciais? 2. O caminhão como referencial, e aí o carro tem para o caminhão que velocidade que eu vou anotar? 20 km por hora. E o carro para o solo? O carro para o solo tem que velocidade? 100 km por hora, certo? Respira, vai dar tudo certo. Vem aqui, vem aqui. O caminhão vai estar parado e o carro vai ter 20 km por hora. Então o carro, para ultrapassar o caminhão, ele vai ter que percorrer em relação ao caminhão. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Em relação ao caminhão, o carro vai ter que percorrer 1 km mais 30 metros. 1 km é a distância que separava os dois. Mais 30 metros, que é o comprimento do caminhão. E não só isso. Vem cá, o carro tem que ficar à frente do caminhão. Então o carro tem que percorrer o seu próprio comprimento. 4,5. Veja que para o caminhão, o deslocamento do carro vai ser 1 km mais 34,5 metros. Calma, respira. Vem aqui. O caminhão tem 80 km por hora para o solo. O carro tem 100 km por hora para o solo. Só que agora eu vou mudar o referencial e vou usar como referencial o caminhão. Então, se eu uso o referencial o caminhão, a relativa vai ser a maior menos a menor. E aí eu esqueço 80, esqueço 100 e digo que o carro tem para o caminhão 20 km por hora. Então isso aqui é a velocidade relativa, eu vou anotar aqui. A velocidade relativa significa o quê? A velocidade do carro para o caminhão, 20, vamos anotar como é que eu fiz a conta. Foi 100 menos 80, porque estão no mesmo sentido. A velocidade relativa, então é a velocidade do carro para o caminhão, tá? É de 20 km por hora, certo? Agora, qual é o deslocamento relativo? Ora, se o caminhão está parado, porque agora eu estou usando o carro só a 20 km por hora em relação ao caminhão, se o caminhão é o referencial, o carro, para passar à frente do caminhão, o carro tem que percorrer 1 km mais 30 metros mais 4,5 metros. Espera aí, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Espera aí, um pouquinho mais para baixo. Pronto. Veja, esse deslocamento de 1 km mais 30 metros mais 4,5 metros é o deslocamento relativo. É o deslocamento do carro para o caminhão, como se o caminhão tivesse parado e o carro a 20 km por hora, certo? Então esse é o deslocamento relativo. Quanto é o deslocamento relativo? O deslocamento relativo, a velocidade relativa está aqui. O deslocamento relativo vai ser 1 km, certo? Mais 30 mais 4,5, 34,5 metros. Deixa assim, deixa assim. 1 km mais 34,5 metros. É o deslocamento relativo, certo? Agora veja como vai ficar legal a resolução. Vem aqui. Calma, respira. No movimento uniforme, V é ΔS sobre ΔT. ΔT é o intervalo de tempo. Aí vem aqui, olha só. Gente, o intervalo de tempo independe do referencial. O intervalo de tempo vai ser o mesmo tanto para o referencial caminhão como para o referencial solo. O tempo está passando das duas maneiras para esse mesmo referencial. O tempo de ultrapassagem é medido e é igual para quem está no caminhão como referencial e para quem está no solo como referencial. Então, se o tempo é o mesmo, preste atenção. Se eu comparar os referenciais, o tempo faz o papel de uma constante, ele passou da mesma forma para os dois referenciais. Veja lá que você vai entender tudo. Então, a velocidade
e o deslocamento são diretamente proporcionais. Olha o que eu estou te falando. Eu estou te dizendo que, escuta, o tempo passou da mesma forma, o tempo de ultrapassagem foi igual. Se isso acontecer, a velocidade e o deslocamento são proporcionais. Então veja, respira. Qual é a velocidade que o carro tem para o caminhão? 20 km por hora. Qual é a velocidade que o carro tem para o solo? 100 km por hora. Quantas vezes a velocidade que o carro tem para o solo é maior do que a velocidade que o carro tem para o caminhão? Calma que eu vou anotar tudo, mas eu quero que você pense. Quantas vezes a velocidade que o carro tem para o solo é maior do que a velocidade que o carro tem para o caminhão? 5 vezes? 100 por 20? 5 vezes? Então, se a velocidade é 5 vezes maior, se a velocidade que o carro tem para o solo é 5 vezes maior a velocidade que o carro tem para o caminhão, então o carro para o solo vai percorrer um ΔS 5 vezes maior do que aquele que o carro percorre para o caminhão. Olha o que eu estou te falando, eu vou organizar a tua vida. Veja, o ΔT sendo constante, o ΔT é ΔS sobre V, certo? Então veja, o ΔS relativo sobre a velocidade relativa seria o ΔT, fica igual ao ΔS para o solo sobre a velocidade do caminhão para o solo. Vê como vai acabar a questão. Quanto é o ΔS relativo? Deixa aí, depois a gente substitui o valor. E quanto é a velocidade relativa? 20. ΔS para o solo e a velocidade para o solo, 100 km por hora. Aquilo que eu estava te falando, ó. Você poderia já ter colocado direto. O ΔS que o caminhão sofre para o solo, passa aqui multiplicando, é 5 vezes o ΔS relativo. De novo, ΔT é ΔS sobre V. Qual é o intervalo de tempo para quem está no caminhão como referencial? É o ΔS relativo sobre a velocidade relativa. Qual é o ΔT para quem está no solo como referencial? É o ΔS para o solo sobre a velocidade no solo. Então, ΔS relativo sobre a velocidade relativa, que é 20, ΔS para o solo sobre a velocidade do caminhão para o solo, que é 100. Então você encontrou isso aqui. Só que eu queria que você já visse isso direto, ó. A minha proposta agora, vê só, aqui em cima, é você perceber isso direto. Qual é a velocidade que o carro tem para o caminhão? 20 km por hora. Qual é a velocidade que o carro tem para o solo? 100 km por hora. Então o carro tem para o solo uma velocidade que é 5 vezes a velocidade que o carro tem para o caminhão. Como o tempo passa da mesma maneira, se o carro tem para o solo uma velocidade que é 5 vezes a velocidade que o carro tem para o caminhão, ele para o solo também percorre um deslocamento que é 5 vezes. Então, vem cá, qual que é o deslocamento 5 vezes? Qual é o deslocamento para o caminhão? O deslocamento para o caminhão é 1 km mais 34,5 metros. Então aqui, ó, 1 km mais 34,5 metros. Então, o deslocamento do carro para o solo nessa ultrapassagem do caminhão vai ser 5 vezes 1, 5 km, mais 5 vezes 34,5 metros. 5 vezes 34,5 metros. 172,5 metros. Agora, para dar a resposta em quilômetro, vai ser 5 mais. Para quilômetro, eu vou deixar a vírgula aqui. E para isso, eu vou usar só duas casas decimais. Aí eu vou verificar o primeiro número a ser desprezado é 2. Isso quer dizer que aqui fica 7. Se fosse maior ou igual a 5, eu teria que usar 8, não é assim? Então fica 0,17 quilômetro. Eu só desprezei esse 2 e o resto, tá? Eu dividi por 1000 para passar de metro para quilômetro. 5 quilômetros mais em quilômetro 0,17. Então ΔS para o solo 5,17 quilômetros. Vamos procurar a resposta. Eu vou explicar tudo de novo para você perder o medo e observar como fica fácil a resolução. Vamos lá. 5,17 quilômetros. 5,17 quilômetros. Opa, gabarito, letra E. 5,17 quilômetros, gabarito, letra E. Agora vamos dar aquela geral. Primeiro, eu tenho quantos referenciais? O solo e o caminhão.
Então eu tenho duas velocidades e dois deslocamentos. Eu tenho a velocidade para os dois referenciais e tenho um deslocamento para os dois referenciais. Agora o tempo é um só. O tempo passou da mesma maneira para os dois referenciais. A velocidade que o carro tem para o caminhão, relativa, mesmo sentido, a maior menos a menor. Se fosse em sentidos opostos, a soma. Então o carro tem para o caminhão, o carro está para o solo a 100 km por hora e o caminhão está a 80, no mesmo sentido. Qual que é a relativa? 100 menos 80, 20 km por hora. Então vai, respira. Quanto é que o carro tem para o caminhão? 20 km por hora. E quanto é que o carro tem para o solo? 100 km por hora. Quantas vezes a velocidade é maior? 5 vezes. 100 por 20, 5 vezes. Então o carro, escuta, tem para o solo uma velocidade 5 vezes maior que tem para o caminhão. Isso quer dizer que no mesmo tempo o carro vai se deslocar para o solo 5 vezes o que ele se desloca para o caminhão. Quanto ele se desloca para o caminhão? Para o caminhão, aí você imagina o caminhão parado, que a velocidade é relativa e o carro está 20. O carro tem que percorrer em relação ao caminhão 1 km mais 34,5 metros. Então o deslocamento relativo é 1 km mais 34,5 metros. Está aqui. E para o solo, como a velocidade para o solo é 5 vezes, ele percorre 5 vezes o que percorreu para o caminhão. 5 vezes 1 km, 5 km, 5 vezes 34,5 metros, 172,5 metros. Aqui deixa em quilômetros 0,17 mais 5, 5,17 quilômetros. Aí está, confessa, não é muito mais simples. Imagina você montar as equações horárias, fazer uma confusão e ficou simples por quê? Porque você percebeu que pode pensar em dois referenciais diferentes e ainda ganhou um bônus, que é essa história da velocidade relativa. Vamos praticar mais em cada oportunidade essa história da velocidade relativa. Respira, vai dar tudo certo, vamos para a próxima. 7. Um navio de pesquisa equipado com sonar está mapeando o fundo do oceano. Em determinado local, a onda ultrassonora é emitida e os detectores recebem o eco 0,6 segundo depois. Ultrassom é uma frequência acima do som. É assim, o ouvido humano, ele se sensibiliza, isso é só para contextualizar, respira, tá? O ouvido humano, ele se sensibiliza por uma faixa de frequência que nós chamamos de som, que vai de uma menor frequência audível, que é 20 Hz, a uma maior frequência audível, que é 20.000 Hz, ou seja, 20 kHz. Imediatamente abaixo de 20 Hz, é uma frequência abaixo do som, é o infrassom. Imediatamente acima de 20.000 Hz, uma frequência acima é o ultrassom. Esse sonar está emitindo um ultrassom, certo? Mas o que importa é que ele vai te dar a velocidade com que essa onda vai se propagar. Então vamos lá. Em determinado local, a onda ultrassonora é emitida e os detectores recebem o eco. Que é isso? A onda atinge um obstáculo e volta. 0,6 segundo depois. Sabendo que o som se propaga na água do mar com velocidade aproximada de 1.500 metros por segundo, assinale qual é a profundidade em metros do local considerado. É bem simples, mas eu quis ilustrar. Tá aí, olha só, o navio que pesquisa. Isso aqui está representando o sonar, tá? Vai emitir a onda e existe uma profundidade que eu quero saber qual é. O sonar está aqui, certo? O que vai acontecer? Essa onda ultrassônica, ela vai, atinge o obstáculo e volta. Se a profundidade que você quer saber for x, nesse intervalo de tempo de 0,6 segundo, a onda foi e voltou. Afinal de contas, é um reflexo, é o eco. Então, peraí. Movimento uniforme V é ΔS sobre ΔT. ΔS passa ΔT multiplicando, é V vezes ΔT. O ΔS é x na ida mais x na volta, 2x. A velocidade da onda, 1.500 metros por segundo. E o tempo para ir e voltar, 0,6 segundo. 0,6 segundos, certo? Então, vem aqui, eu posso dividir 1.500 por 2, 750. Esse 0 fica 6, fica 75 vezes 6. Tá, se fosse vezes 2,
era 150, vezes 3 de novo, não é isso? 2 vezes 3? 2 vezes 75, 150, vezes 3, 450 metros é a profundidade indicada pelo sonar. Vamos marcar o gabarito? 450 metros, gabarito, letra A, tá aí. De novo, então, ó, o cara emite o sinal, que é uma onda ultrassônica, atinge o obstáculo e retorna. O sonar, o equipamento, mede o tempo de ida e volta. E esse tempo é indicado como 0,6 segundo. Como a onda se propaga no mesmo meio que a água, ela está se propagando com a mesma velocidade, por isso que a questão é de movimento uniforme. A onda percorre x de ida, x de volta no tempo de 0,6 segundo. Então percorre um ΔS de 2x a 1.500 metros por segundo no tempo de 0,6. Com isso, a profundidade do local é de 450 metros, gabarito letra A. Tranquilo? Respirando, vai dar tudo certo. Vamos embora, vamos para a próxima. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora. Opa, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Falou referencial? Não? Então é para o solo. Essas velocidades são por solo, certo? Muito bem. Em determinado instante, o automóvel encontra-se a 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de... Tá bom. Que tal usar o movimento relativo de novo? Claro, vamos praticar isso. Ó, automóvel para o solo, que velocidade? Vai, procura aqui. 80. Peraí, deixa eu caprichar. 80 km por hora. O caminhão está à frente. Que velocidade para o solo? 60 km por hora. Está aqui, 60 km por hora. Nesse instante, a distância entre eles... 60 km. Tá aqui, certo? Velocidade para o solo do carro, do automóvel, 80. Do caminhão para o solo, 60. A distância entre eles, 60 km nesse momento, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o referencial. Eu vou considerar o caminhão parado. Então essa velocidade não é mais, essa também não. E a relativa de mesmo sentido, 20 km por hora. Então veja que o automóvel em relação ao caminhão tem essa velocidade de 20 km por hora, relativa de mesmo sentido, a maior menos a menor, a velocidade relativa de 20 km por hora. E em relação ao caminhão, quanto é que o carro tem que percorrer? A distância inicial entre eles. Para o solo, não. O solo é outro referencial. Se você quiser, eu calculo quanto o caminhão percorreu para o solo já. Ele não pediu, tá? Mas quanto o caminhão vai percorrer para ultrapassar, para alcançar, desculpe, quanto o carro vai percorrer em relação, escute, ao caminhão para alcançá-lo? 60 km. É o ΔS relativo. E aí vem movimento uniforme, ΔS sobre ΔT, ΔS sobre velocidade trocou de lugar. Se for o ΔS em relação ao caminhão, você tem que usar a velocidade em relação ao caminhão. Em relação ao caminhão, o carro tem que percorrer quanto? 60 km. Com que velocidade em relação ao caminhão? 20 km por hora. Então, quanto o carro leva para alcançar o caminhão? 3 horas. Espera aí. Eu vou marcar o gabarito, depois eu vou continuar o raciocínio aqui contigo. 3 horas. Gabarito letra C. Aí calma. Quanto o carro percorreu para o solo até alcançar o caminhão? Para o solo, qual era a velocidade do carro? 80? Em 3 horas, quanto ele percorre para o solo? Vou anotar aqui no canto. 240. Calma aí. Quanto o caminhão percorreu para o solo? Para o solo, qual era a velocidade para o solo? 60? Em 3 horas, quanto é que ele percorre? 180. Quanto o caminhão percorreu a mais do que... Desculpe, quanto o carro percorreu a mais do que o caminhão? 240 menos 180. Quanto percorreu a mais? 60, que era o que separava os dois no início. Ó. Veja, de novo, mudei o referencial. O referencial agora é o caminhão
e a velocidade agora é chamada de relativa, e a relativa de mesmo sentido é a maior menos a menor, deu 20 km por hora. E o deslocamento relativo é quanto o automóvel tem que percorrer em relação ao caminhão, a distância que separava os dois, 60 km por hora. V é ΔS sobre ΔT, então ΔT é ΔS sobre V. Se eu for usar a velocidade relativa, eu tenho que usar o ΔS relativo. O deslocamento relativo, o deslocamento do carro, do automóvel para o caminhão, 60 km. A velocidade relativa 20 km por hora, 3 horas. Nessas 3 horas, que é a resposta, quanto o carro percorre para o solo? Qual é a velocidade do carro para o solo? 80 vezes 3, 240 km. Quanto o caminhão percorre para o solo? 60 vezes 3, 180 km. Quanto é que o carro percorre a mais do que o caminhão? Faz a diferença. 60 km, que era a distância inicial entre eles. Veja aí a prova dos 9, perfeito, mudando o referencial, fazendo a questão de uma forma muito mais simples. Tá aí o gabarito, letra C. Deu para entender bem? Muito bem, então, vamos para a próxima. Respira. 9. Um motorista apressado passa em alta velocidade por uma base da polícia rodoviária com velocidade constante de módulo V. 10 segundos depois, uma viatura parte em perseguição desse carro e o alcança nos próximos 30 segundos. A velocidade média da viatura em todo o percurso será de quanto? Aí agora você vai prestar atenção, vai ficar bem tranquilo, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar de motorista, certo? Que é o apressado, que tem velocidade de módulo V, tá bom? E tem a viatura. Para o motorista, vou organizar a vida aqui. Para o motorista. O que é que você sabe? Você sabe que, veja, preste atenção, ele passa pelo lugar da base da Polícia Rodoviária Federal, certo? Escute isso. E 10 segundos depois a viatura parte em perseguição. E leva 30 segundos para encontrar. Então, desde que o motorista passou pela base da polícia, quanto tempo passou? 10 segundos mais 30. O ΔT para o motorista, desde que passou pela base da polícia até ser encontrado por ela, o ΔT do motorista é, 10 mais 30, 40 segundos, concorda? Agora, o ΔS do motorista é a velocidade dele vezes o tempo. V ΔS sobre ΔT. Eu só passei ΔT multiplicando, ΔS é V ΔT. Calma aí, certo? Isso aqui é o ΔT para o motorista, M de motorista. Agora, o ΔS, então, para esse motorista, ele tem que velocidade? Ele tem uma velocidade de módulo V, certo? Está em movimento uniforme. Quanto tempo ele tem de movimento? 40 segundos. Então, fica V vezes 40. O motorista, desde que passou pela base da polícia até ser encontrado com ela, teve 40 segundos de movimento. 10 mais 30. 10 por quê? Porque enquanto a polícia esperava esses 10 segundos, ele estava em velocidade. Mais 30, certo? Então ele teve 40 segundos. Com que velocidade V? E sofreu esse ΔS, certo? Agora veja, para a viatura. Para a viatura. A velocidade média da viatura é ΔS sobre ΔT, porque eu não sei, o movimento da viatura não é uniforme, ela partiu do repouso. Eu só posso ser perguntado sobre a velocidade média, certo? Aí vamos agora, preste atenção. Pessoal, a viatura, ela sofre a mesma variação de espaço? Por quê? Quando o motorista, preste atenção aqui, quando o motorista passa pela base, a viatura está lá, certo? Ele vai-se embora. A viatura parte desse mesmo ponto e alcança o motorista. Então o que é que eles sofrem? A mesma variação de espaço. O detalhe é que o tempo é diferente. Que o motorista teve 40 segundos e a viatura esperou 10, só tem mais quantos? 30 segundos. Então vem, vai terminar a questão. Calma aí, devagarzinho. O ΔS é comum aos dois, V vezes 40. Só que o ΔT da viatura é só 30 segundos. Aqui é o ΔT da viatura. E o ΔT da viatura é só 30 segundos, porque é 10 a menos do que o motorista levou.
certo? Lembra que ele passa e só 10 segundos depois a viatura vai atrás? Então vai, velocidade média da viatura, que é o que você quer. É o ΔS sobre ΔT. O ΔS da viatura e do motorista, igual. Eles sofrem desde a base até ser encontrada a mesma variação de espaço. E essa variação de espaço eu encontrei via o motorista. A velocidade dele vezes o tempo de movimento, certo? V vezes 40. E o ΔT da viatura, 30 segundos. Esse zero aqui cai fora com esse. E a velocidade média da viatura vai ser 4 sobre 3V. Tá aí. Viu que questão que exige mais a interpretação do que conta? 4/3 de V. E aí, vamos marcar o gabarito. 4/3 de V. Gabarito, letra B de bola. Vou repetir aqui. Você vai prestar atenção aqui em cima. Motorista apressado passa pela base da polícia com velocidade V. 10 segundos depois a viatura vai atrás. Vai alcançá-lo. Então veja. Da base até ser encontrado, ou do ponto de vista da viatura, da base até encontrá-lo, houve um ΔS que é igual. Esse ΔS eu encontrei usando o motorista, porque ele teve quanto tempo de movimento desde que passou pela base? 10 segundos mais 30. Por quê? Porque a viatura sai 10 segundos depois e só encontra o motorista 30 segundos depois que assumiu o movimento. Nisso o motorista teve quanto tempo de movimento então? 40 segundos. Com velocidade V e um tempo de 40 segundos em movimento uniforme, porque aí eu sei que movimento é uniforme, o deslocamento fica V vezes ΔT. Tá aqui, ó. O deslocamento do motorista fica V vezes ΔT, certo? Só que o deslocamento do motorista é o mesmo da viatura. Só que o tempo da viatura é apenas de 30 segundos, que ela saiu 10 segundos atrasado. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT, eu não sei qual é o movimento que a viatura tem, não é uniforme, com certeza, porque partiu do repouso. Então, eu posso ser cobrado sobre a velocidade média. O ΔS é o mesmo do motorista, V vezes 40, e o ΔT 30 segundos, e aí ficou 4/3 de V. Tá resolvido aí mais uma questão. Deu para entender bem? Maravilha. Vamos para a próxima. Respira fundo, vai dar tudo certo, estamos juntos. Você vai aprender sim. Vamos para a questão seguinte, a última desse bloco, certo? Vamos lá. Tá aí. Dois automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Em um determinado instante, o automóvel A parte movimentando-se com velocidade escalar VA de 80 km por hora. Depois de certo intervalo de tempo ΔT, o automóvel B parte no encalço de A com velocidade escalar constante, também movimento uniforme, de 100 km por hora. Após 2 horas de viagem, o motorista de A verifica que B se encontra a 10 km atrás e concluiu que o intervalo de tempo ΔT em que o motorista B ainda permaneceu estacionado em horas é de quanto? Calma que é só interpretação. Calma. Eles partem da mesma posição. Um vai embora a 80, o outro vai no encalço a 100. Só que esse que vai a 100 esperou um tempo que eu não sei qual. Agora, veja, escute. 3 horas, vamos aqui, 2 horas de depois, perdão, 2 horas de viagem de A, certo? Ele verifica que B se encontra a 10 quilômetros atrás. Então, peraí, quanto tempo de viagem teve A? 2 horas. Aí vamos lá, para A, certo? Movimento uniforme, a velocidade de A, 80 km por hora. Quanto teve de movimento A? 2 horas. Após 2 horas de viagem, o motorista A verifica 2 horas de viagem. Quanto A percorreu? V ΔS sobre ΔT, isola ΔS, passa ΔT multiplicando. ΔS é V vezes ΔT. Só que o ΔS eu não vou chamar de A. Por quê? Porque o ΔS é comum, visto que eles partiram da mesma posição e vão se encontrar. Na verdade, o ΔS tem que ser de A mesmo, porque o de B é 10 km a menos, né? Você tem razão. Tem que colocar nome pro ΔS de A. Por quê? Porque eles não se encontram. O B está 10 km atrás, certo? Quase que eu como mosca aqui. Então vamos lá. O ΔS de A é a velocidade de A, que é 80, vezes o tempo, 2 horas. Então ΔS de A, 160 km, certo? Agora, o que é que se sabe? Que o ΔS de B
é o ΔS de A menos 10 km. Está aqui devagarzinho, ó. 2 horas de viagem, o motorista A verifica que B se encontra 10 km atrás, então tem 10 km a menos de deslocamento. Logo, ΔS de B é 160 menos 10. B, então, sofreu quanto de deslocamento? 150 km. Só, pessoal, 150 km para B. Só que a velocidade de B é de 100 km por hora. Então, quanto tempo passou para B? Não se esqueça que B esperou. Vai, ΔT é ΔS sobre V. Só fiz trocar de lugar. O ΔT para B é o ΔS de B sobre a velocidade de B. B, 100 km por hora. Corrija aqui, tá? Quanto é o ΔS de B? 150 km. Aqui, velocidade 100 km. Quanto tempo B leva para encontrar, para ficar 10 km de A? Não é encontro, é 10 km a menos, tá? Tô insistindo nisso que eu mesmo tô viciado em conta, mas não é. É 10 km a menos. Quanto tempo B vai levar para ficar a 10 km de A? 1h30. Mas para A, quanto tempo passou, pessoal? Para A passou 2 horas. Então, quanto foi a espera ou o atraso? O ΔTx é o que passou para A menos o que passou para B. 2 menos 1,5, ΔTx, meia hora. Calma que eu vou repetir tudo, é só interpretação. Vamos marcar o gabarito, eu vou repetir tudinho, tá? Calma, meia hora, B de bola, aqui está. Vamos lá, vai, respira. Primeiro, veja o seguinte, as velocidades, vamos lá. Para A, 80 km por hora, para B, 100 km por hora. Destacar aqui para você, ó, para A, 80 e para B, 100, velocidades para o solo, certo? Agora veja, preste atenção. O automóvel A parte, movimentando-se com 80, depois de um certo tempo, ΔT, é que parte B. Então B partiu atrasado, e esse atraso é o que ele quer, esse ΔT, que eu chamei de ΔTx, certo? Muito bem, aí vem, 2 horas, após 2 horas de viagem, o motorista de A verifica que B se encontra 10 km atrás. Então, peraí, para A, veja lá, para o móvel A, que está em movimento uniforme, os dois estão em movimento uniforme, a velocidade de A, vem junto aqui, velocidade de A, 80 km por hora. Quanto tempo de viagem? 2 horas. Então, quanto A percorreu? Velocidade ΔS sobre ΔT, vai, isola. ΔS é V vezes ΔT. 80 km por hora em 2 horas, A percorreu 160 km. Só que B se encontra 10 km atrás. Então, B percorreu o que A percorreu menos 10. O deslocamento de B é 160 menos 10, 150. Certo? Agora, a velocidade de B é de 100 km por hora. Então, vai, ΔT é ΔS sobre V. Só troquei de lugar. Mesma fórmula o tempo inteiro. V ΔS sobre ΔT, eu troquei de lugar. O ΔS, quanto B percorreu desde que partiu? 150 km. Aqui, velocidade 100 km por hora. Então, de movimento desde que partiu, B tem 1h30. Agora, então, quanto tempo ele esperou? Muito simples. Quanto tempo teve A de movimento? 2 horas? Então, vem aqui. O ΔTx, que a questão chama só de ΔT, é o tempo de movimento de A menos o tempo de movimento de B. 2 horas para A, menos 1h30, dá a diferença entre as partidas, meia hora, gabarito, letra B de bola. E isso fecha esse segundo bloco de questões, certo? Espero que você tenha entendido, tenha a possibilidade de assistir as aulas de novo. Se teve dificuldade, pega uma folhinha, vai anotando. É assim que se aprende, tendo dúvida, é natural, mas eu estou aqui para te ajudar. É o propósito desse curso. E ter dúvida, é claro, se você sabe onde tirar essa dúvida e você já tem aqui as aulas de resolução, vai dar tudo certo e é isso que eu acredito, tá bom? Muito bem, eu vou ficando por aqui nessa aula. Deixo para você um forte abraço, desejo como sempre um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.